Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula. Falaremos desta vez sobre o raciocínio dedutivo, como parte de nossa introdução à lógica para sua aplicação à ciência. Faremos isso tentando definir o raciocínio dedutivo, caracterizá-lo e fazer dele uma avaliação, ok? Gente, de maneira geral, a lógica ela é associada ao raciocínio dedutivo. Foi o raciocínio dedutivo que foi melhor desenvolvido a partir dos estudos lógicos. E o processo de deduzir consiste em uma busca específica de inferências, uma base para conclusões que é extraída das relações formais entre as premissas que constituem um determinado argumento. Então, as conclusões assim produzidas, elas podem ser conferidas em provas de validade e invalidade. Só lembrando, nós temos uma outra aula aqui em que falamos sobre o que são premissas e conclusões e validade, enfim, sobre introdução à importância da lógica, tá? Vale a pena conferir, vou deixar aqui. Bom, o raciocínio dedutivo ele é particularmente importante em função de algumas características especiais que ele apresenta. A mais importante delas é o fato de que, num raciocínio dedutivo, se as premissas forem verdadeiras e o próprio raciocínio for válido, nós temos uma garantia de que as conclusões serão verdadeiras. Elas serão necessariamente verdadeiras sob essas condições que acabei de mencionar. Por essa razão, o raciocínio dedutivo é de aplicação comum, constante, com grande importância, por exemplo, em estudos de natureza matemática. Ele é utilizado principalmente em provas e demonstrações. Por exemplo, o Teorema de Pitágoras, que é de todos conhecido, pode ser demonstrado com recurso ao raciocínio dedutivo. Então, eu vou colocar aqui uma imagem, acho que é aqui desse lado, e vocês verão que uma maneira de fazer isso é tomar um triângulo reto qualquer e fazer com que ele se reproduza 4 vezes, multiplicá-lo por 4. Aí nós teremos um triângulo definido pelo lado maior desse triângulo reto, que é o que nós chamamos de hipotenusa. Então aí teremos um quadrado definido pelo quadrado da hipotenusa. Então, se movermos os mesmos triângulos, obteremos outras formas geométricas que podem ser divididas em 2 quadrados. Um cujo lado é a medida A, que é um dos catetos, o menor cateto, e outro quadrado, cujo lado é o outro cateto, um outro quadrado, cujo lado é o outro cateto, a medida B. Então, constataremos que essas duas formas somadas ao final equivalem à forma, à área do primeiro quadrado que nós produzimos. Dessa maneira se demonstra que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Há outras maneiras de demonstrar a validade dessa conclusão. Por exemplo, a maneira de Bhaskara é algo parecido. Ele toma de novo a hipotenusa como o lado de um quadrado. Então temos aí o quadrado definido pelo lado da hipotenusa. E ele de novo reproduz 4 triângulos retos iguais ao primeiro que serviu como referência para extrair a hipotenusa. Então ele passa a analisar a área desse quadrado assim definido. Ele logo percebe que comporá a área desse quadrado a área de cada um dos 4 triângulos definido por A vezes B sobre 2, que é a fórmula para definir a área do triângulo. E ele multiplicará isso por 4. E somará também as medidas de um quadrado interno, a forma produzida, que será o lado B do triângulo, um dos catetos, menos o lado A, o cateto menor do mesmo triângulo inicial. Então, ele terá aí A menos B ao quadrado. Ele apenas desenvolve em sucessivas equivalências esse raciocínio inicial. Aí nós vemos, portanto, o raciocínio dedutivo e chega à conclusão necessariamente verdadeira de que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. O raciocínio dedutivo também é aplicável às ciências, vamos dizer assim, empíricas.
pouca gente, né, dentre o público geral nota, percebe, mas algumas das hipóteses de Einstein, importantes para a sua relatividade geral, mas pensaremos agora especificamente na relatividade especial, são produto de um raciocínio estritamente dedutivo. Então, vamos pensar, por exemplo, na dilatação do tempo. Como ele chegou a essa conclusão? Ele partiu da fórmula muito conhecida, segundo a qual a velocidade consiste no deslocamento sobre o intervalo de tempo, sendo, portanto, diretamente proporcional ao deslocamento e inversamente proporcional ao intervalo de tempo. Por sua vez, o deslocamento é diretamente proporcional ao intervalo de tempo se o colocarmos numa relação para estabelecer a velocidade. O que Einstein ponderou é que essa fórmula nós podemos utilizar para entender a velocidade da luz, que nós qualificaremos aqui como c. Agora veja, das equações de um outro físico chamado Maxwell, para quem todas as ondas com relação à sua velocidade dependem apenas do meio de sua propagação e não das características da sua fonte. Einstein percebeu então que a velocidade da luz deveria ser analisada como uma constante. Por exemplo, em uma situação, vamos imaginar aqui, em que um observador diante de um trilho de trem vê passar um trem e cronometra essa passagem. E o próprio trem tem na sua frente um farol que é ligado pelo maquinista enquanto o observador faz a sua observação. Esse observador, ele conhece a velocidade do trem e quer medir a velocidade da luz. Então veja, o trem vem a uma velocidade conhecida de 300 km por hora. E quando ele acende o farol e nós vemos um feixe de luz, vamos supor que esse observador consiga medir com facilidade a velocidade da luz. O que ele percebe é que há um deslocamento maior do que haveria se o trem estivesse parado quando o farol é aceso. Ele vai acabar supondo inicialmente que a velocidade da luz ela precisa ser somada à velocidade do trem em movimento quando o feixe de luz foi emitido, porque é assim que a gente faz a medição de velocidade em uma situação semelhante a essa. No entanto, Einstein analisa, a velocidade da luz é uma constante, então a gente não pode mexer nesse termo de nossa equação. O termo do deslocamento a gente mexeu. Então, só resta uma única possibilidade lógico-dedutiva que Einstein percebe, que é mexer no tempo. Portanto, para esse observador, o tempo precisa se dilatar. De outro modo, nós não teremos na velocidade da luz uma constante. É essa a dedução que ele faz. E essa dedução ela produz uma série de hipóteses empíricas que pode ser verificada. E, de fato, foram feitas diversas verificações empíricas acerca desse fenômeno da dilatação do tempo, e todas elas foram interpretadas como sendo favoráveis à hipótese de Einstein. O interessante, essa é mais uma curiosidade, nem todos sabem, o argumento dedutivo de Einstein foi questionado também no campo da lógica. Um importante e eminente físico chamado Herbert Dingle, ele viu problemas lógicos na teoria. Então, para entender a crítica dele, pensemos em duas pessoas, A e B, que se deslocam uma em relação à outra, uma em maior velocidade do que a outra, em velocidades diferentes. A teoria de Einstein determina que aquele dentre os quais tiver maior velocidade, ele experimentará uma maior contração do tempo, e isso significa que ele envelhecerá mais devagar em relação ao outro em que nós estamos pensando. No entanto, na teoria de Einstein, não apenas tempo é relativo, mas espaço também, e movimento é relativo. Portanto, não há um ponto de vista privilegiado e cada um dos dois, em relação ao outro, se desloca mais rapidamente. A consequência lógica disso é que cada um dos dois envelhece mais devagar do que o outro, e essa é uma contradição lógica. Portanto, está aí uma crítica ao argumento de Einstein. Gente,
Quando a gente está falando de argumento e forma e validade, a gente precisa lembrar que isso tem a ver com o fato de que o raciocínio dedutivo ele se faz em meio a regras. Há 9 regras principais que eu vou mencionar, embora não seja o escopo de nossa aula, mesmo exemplificar ou ilustrar ou entender em mais detalhe. É só para a gente saber que existem essas regras e que elas têm várias serventias. A primeira, o modus ponens, é um tipo de raciocínio condicional, assim como o modus tollens, o silogismo hipotético, a conjunção, a simplificação, a absorção, a adição, o dilema conjuntivo e o dilema construtivo. Então, gente, essas 9 regras anteriormente mencionadas, elas podem ter a sua validade constatada em tabelas de verdade, que é uma maneira pela qual os lógicos fazem o estudo da correção de um tipo de argumento. E dessa maneira, essas 9 regras acabam sendo úteis para o estudo de argumentos mais complexos, mais extensos, porque eles nos oferecem a possibilidade de sumarizar informação. E dessa maneira, nós também utilizamos essas 9 regras lógicas para estabelecer provas de validade ou invalidade para um determinado argumento que estejamos avaliando. Notem que a ideia de validade é importante e precisamos analisá-la um pouco mais em detalhe. Vejam, nós intuímos com facilidade acerca do que seria um bom argumento que ele depende de premissas verdadeiras. E isso é correto, mas não é suficiente. Embora seja importantíssimo, a verdade das premissas não garante um bom argumento. E um exemplo demonstrará. Então, tomem esse exemplo que eu passo a mencionar. Primeira premissa, se o professor Hugo ministrar uma boa aula, ficará orgulhoso. Eu garanto a vocês que isso é verdadeiro. A segunda premissa, o professor Hugo ficou orgulhoso numa determinada situação. Vamos supor isso, que é verdadeiro, para que isso nos ajude em nosso exemplo. A conclusão seria o professor Hugo ficou orgulhoso. O professor Hugo ministrou uma boa aula. Notem que esse argumento ele não corresponde a nenhuma das regras lógicas que mencionamos. Como se trata de um raciocínio condicional que estabelece uma condição para que, uma vez cumprida em outra premissa, possa gerar uma conclusão verdadeira, nós temos para esse tipo de raciocínio 2 formas válidas, que é o modus ponens e o modus tollens. No entanto, esse argumento não cumpre as condições de um ou de outro. Aqui se trata do que é conhecido como falácia da afirmação do consequente. Da afirmação do antecedente. É uma forma inválida de raciocínio, embora, como vimos, as premissas sejam verdadeiras, portanto não se trata de um bom argumento. Existem outros fatores, portanto, que estão em jogo quando avaliamos a qualidade de um argumento dedutivo. A gente vai chamar essas qualidades de qualidades informais. Elas são um pouco difíceis de definir e de descrever, mas são extremamente importantes. E, principalmente, embora elas não quebrem nenhuma regra lógica, elas desqualificam o argumento. Mais uma vez, um outro exemplo nos ajudará a compreender isso. Então, tomem esse argumento que passo a apresentar, tá? Diz assim: permitir a todos os homens uma habilidade ilimitada de expressão deve ser sempre vantajoso para o Estado, pois é altamente propício aos interesses da comunidade organizada e suas instituições que cada indivíduo desfrute de liberdade para expressar seus sentimentos. Veja só, nesse argumento não há a quebra de nenhuma regra lógica e mesmo assim, como veremos, ele é falacioso, pois se trata de um argumento circular, ou seja, um argumento que pressupõe justamente aquilo que ele pretende provar. Então aqui, analisando o argumento, eu posso mostrar a vocês, e vocês poderão constatar, que um primeiro termo, permitir a liberdade, nós tomaremos por A. O segundo termo, vantajoso para o Estado, tomaremos por B. Essa é a conclusão do argumento, pois logo em seguida ele diz pois, e pois nos indica que ele está propondo essa relação entre premissas e conclusões. Então, depois do pois, nós temos as premissas propriamente ditas, ou a premissa, segundo a qual a comunidade, o interesse da comunidade, chamaremos isso de C, é que todo mundo desfrute de liberdade, chamaremos isso de D. Talvez você já tenha percebido que permitir a liberdade, que é o termo A,
é equivalente, é igual a desfrutar a liberdade, que é o termo D, e que algo que é vantajoso para o Estado, o termo B, é equivalente, é igual ao termo C, interesse da comunidade. Então, o que nós notamos é que D é igual a A e C é igual a B. O argumento que ele apresentou, portanto, e vocês podem conferir isso, é que A é B, pois B é A. E como nós sabemos, é um argumento que é argumentar em círculo, ou seja, ele pressupõe como verdadeiro aquilo que ele pretende demonstrar a gente, e isso é pouco convincente. Então, nós estabelecemos 3 critérios para averiguar a qualidade de um argumento dedutivo. É claro, as premissas precisam ser verdadeiras, isso é importantíssimo. E a sua forma, ou seja, a relação entre as premissas e a relação entre as premissas e as conclusões, ou a conclusão, ela precisa ser válida, ou seja, ter a forma predefinida das regras que a gente mencionou antes. E agora a gente vê que ela também precisa ter qualidades não formais, ou qualidades informais, que é não implicar nenhum tipo de falácia, seja formal ou informal. Então, a partir disso, nós podemos e precisamos fazer uma ponderação adicional acerca do raciocínio dedutivo. Nem sempre as premissas, nós podemos dizer delas que elas são certamente verdadeiras ou certamente falsas. Mesmo assim, no mundo cotidiano, no mundo da vida, a gente precisa continuar raciocinando e às vezes de maneira dedutiva. E aí nós usamos as premissas, mesmo sem a certeza de que elas são verdadeiras, se elas forem prováveis, mais prováveis, menos prováveis, e isso interfere na qualidade do argumento. Então as premissas de um argumento dedutivo, elas podem ser certas e verdadeiras, se elas forem assim presumidas por todos que participam, por exemplo, de um debate, isso poderá nos levar a argumentos dedutivos válidos e que nos oferecem alguma certeza. Algumas premissas envolvem verdades intuitivamente percebidas, ou elas foram demonstradas assim. No entanto, há premissas que elas são apenas e no máximo prováveis, e isso em diferentes graus de probabilidade. Isso afeta a qualidade do argumento dedutivo. Algumas premissas são menos que prováveis, elas são apenas plausíveis, ou seja, acerca delas, a única coisa que a gente pode afirmar é que é possível que seja assim, elas constituem o escopo do possível. Sendo assim, as condições de inferência, sob condições ideais de inferência, o argumento seria certo, mas em condições como essa a gente pondera a força de um argumento mesmo, de um argumento dedutivo. Bom, na experiência humana, o que é que nós temos? Muitos argumentos dedutivos de diferentes qualidades, alguns mais convincentes, na medida em que são mais prováveis, do que outros. O que acontece é que um outro tipo de raciocínio se torna importante nesse contexto, que é o raciocínio indutivo. Muitas vezes, nós utilizamos argumentos indutivos para estabelecer a força de premissas para raciocínios dedutivos. Precisamos avaliar, então, o tipo de raciocínio que acabamos de chamar indutivo e faremos isso logo a seguir. Aqui eu espero que vocês tenham aprendido algo, que tenham entendido, no mínimo, essa ideia de avaliar a qualidade de argumentos dedutivos. Eu espero que tenham gostado da aula e, se gostaram, não esqueçam, deixem um like. Gente, valeu e até mais!